Você sabe qual a diferença entre equivalência e negação? Você sabe reconhecer a uma questão que é de equivalência da outra que é de negação? Pois isso é o que nós vamos falar nesse vídeo agora. Eu sou o professor André Domingues, aqui do Rico Domingues Concursos, e vamos direto falar sobre a diferença que nós temos entre negação e equivalência, tá? São duas matérias inseridas em álgebra proposicional, ok? Então nós temos duas grandes matérias, negação e equivalência, inseridas. E qual é a definição de negação? E qual é a definição de equivalência? E é isso que eu vou mostrar agora. Reparem, o que que é negação? O que que é equivalência? A negação é uma operação lógica que vai trocar a valoração de uma frase. Se uma frase é verdadeira, a negação ao operador vai tornar a frase falsa e vice-versa. Então, se eu tivesse uma frase falsa, se por acaso a frase aqui fosse falsa, tornaria a frase também verdadeira, né? Então, a negação é uma operação que troca a valoração de uma frase. E a equivalência? A equivalência não. Equivalência tecnicamente é o operador que mantém a valoração, né? No português, é como se você dissesse a mesma coisa de uma forma diferente, mas ninguém faz no português. Então, a equivalência é uma operação que mantém a valoração. Se uma frase é verdadeira, a equivalência vai tornar a frase, continuando a frase, verdade, né? E se uma frase for falsa, a sua equivalente também é falsa. Isso é importante. Então, se ela fosse falsa, a equivalência também seria falsa. Então, qual é a grande diferença que nós temos? A primeira grande diferença é exatamente isso. A negação é um operador que troca a valoração de uma frase, enquanto equivalência é uma operação que mantém a valoração, né? E esse talvez seja o grande reconhecimento que você tem que aprender. Uma questão de negação tem troca de valores, então repara que a negação tem troca de valores, né? Tem a troca de valores, enquanto equivalência não tem, né? Não tem essa troca de valores, tá? Então, essa aqui talvez é a primeira grande diferença. E vamos dar uma olhada numa questão, então. Isso surgiu nessa questão de 2024, FGV, que diz o seguinte: considere para mim a seguinte afirmação: todo político competente tem sucesso. A partir dessa afirmação, é correto concluir o quê? Repara que no concurso, quando o cara me dá uma questão de concurso de álgebra, raciocínio lógico, e tem uma frase única, eu tenho que saber se essa frase, essa questão trata-se de negação ou se a questão é de equivalência, né? Como é que eu vou saber? Então é isso que eu peço para vocês. A primeira parte, depois que você souber qual é o tipo da questão, aí sim puxa a ferramenta certa e vai saber resolver as negações, aí sim vai saber resolver as equivalências. Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é exatamente a diferença. Essa questão é de negação ou é equivalência? Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou abrir várias frases, várias. Eu quero que vocês notem qual é a diferença nas perguntas. E eu vou usar essa frase aqui como texto, e no final eu vou corrigir essa frase. Fechado? Vamos ao primeiro exemplo. Vou chamar de exemplo 01. Olha só a pergunta. Considere a afirmação: todo político competente tem sucesso. Assinale a opção que representa sua negação lógica, né? Que matéria é essa? Toda pergunta que ele vem perguntando qual é a negação lógica já está reconhecido. A matéria é negação, tá joia? Então, essa questão 01 seria uma questão de negação, porque está claro, né? Está claro. Então, essa é a primeira forma de mostrar que uma questão é de negação. Vamos dar uma olhada no exemplo 2. Vou abrir o exemplo 2 agora. Lê para mim o texto. A negação da afirmação, dois pontos, todo político competente tem sucesso, é equivalente a. Que matéria é essa? A matéria também é negação. Porque está claro no texto, né? Ele pede a negação dessa frase. Então, essa é uma questão de negação. Repara também que ele bota a palavra equivalente. Porque só para tentar confundir. O que você pode fazer é toda vez que tiver a palavra equivalente, quando você tiver a palavra equivalente, você pode trocá-la por igual. Na lógica, não existem frases iguais, mas eu posso trocar por igual. Então, repara como é que ficaria essa frase lendo com igual. Ficaria assim, ó. A negação da afirmação, todo político competente tem sucesso, é igual a qual? Então, esse equivalente eu poderia trocar por igual. É igual
igual a qual frase? E a matéria continua sendo negação. Viram isso? Então essa segunda questão também é de negação. Vou abrir mais um exemplo, exemplo 3. Lê para mim o texto. A afirmação: todo político competente tem sucesso, e ela é falsa. É correto concluir o quê? Gente, isso é bem. Essa aqui, essa já confunde um pouco mais, porque não está escrito negação. O que que ele me diz? Ele me diz que uma frase é falsa. E ele pergunta o que que eu posso concluir. E aí você vai ter que saber. Na lógica, a gente só conclui aquilo que é verdade, ok? Então repara o seguinte, ele fala que essa frase ela é falsa. Aí ele pergunta o que que é verdade. O que eu posso concluir é aquilo que é verdade. Repara que nessa questão tem troca de valores. Então nós temos troca de valores. Se tem troca de valores de falso para verdade, a primeira ideia que dá é de negação. Então, nessa questão aqui, novamente, seria uma questão de negação. Viram isso? Então, quando ele pergunta qual é a negação, localizou a matéria. Quando ele fala que algo é falso, pergunta aquilo que é verdade, ou algo é verdade, pergunta aqui que é falso, é a segunda forma de reconhecer negação, ok? Vou abrir mais um exemplo, agora vamos para o exemplo 4. Lê para mim o texto. Considere a afirmação: todo político competente tem sucesso. Essa proposição é equivalente a qual? Lembra que a palavra equivalente pode trocar por igual? Então eu poderia trocar por igual, ok? Lê comigo novamente. Considere a afirmação. Considerei. Essa proposição é igual a qual, né? Que matéria é essa? Essa daqui é equivalência. Por quê, professor? Em algum momento ele falou que essa frase é falsa? Não. Em algum momento ele falou que essa frase é falsa, quer saber que o que é verdade? Não. Então repara que no texto não temos troca de valor. Não há troca de valores, né? Se não há troca de valores, ele quer uma frase idêntica. Idêntica em que sentido? Igual em que sentido? Na mesma valoração. Então esse igual é de mesmo valor. Ok? Então, esse tipo de questão é equivalência. Então, exatamente isso, é mais fácil reconhecer as questões de negação. Negação tem que ter troca de valores, tem que ter a palavra negação. Quando não tem, é equivalente. Ok? Vou mostrar mais um exemplo. Vou abrir o 5. Olha como é que poderia ser feita a pergunta. A afirmação todo político competente tem sucesso é logicamente equivalente, ó, de novo, o equivalente troca por igual, né? O cara me dá uma frase e pergunta: essa frase é logicamente igual a qual? Cara, matéria é equivalência, não tem troca de valores. Entendido? Então, o que eu quero que vocês façam primeiro é reconhecer se a questão é de negação ou equivalência. Vou mostrar mais um exemplo. Olha só a 06. Considere verdadeira essa frase aqui, ó. É correto concluir o quê? Na lógica, a gente só conclui aquilo que é verdade. Então, se algo é verdade e eu vou concluir aquilo que é verdade, repara que não há troca de valor, né. Se não há troca de valores, a matéria trata-se de quê? Trata-se de equivalência, né. Considere verdadeira a afirmação, ponto, é correto concluir o quê? Mesma valoração, equivalência. Viram isso? Meu Deus, vou mostrar mais um exemplo, olha o sétimo. Considere a afirmação, pá-pá-pá-pá. É correto concluir o quê? Sabia que na lógica, quando o cara fala: "Considere uma afirmação", e não diz se ela é verdadeira ou se ela é falsa, ele não diz isso, né. A gente é obrigado a considerar a frase como sendo o quê? Como sendo verdade. Então, quando ele fala: "Considere a afirmação", eu sou obrigado a considerar a afirmação verdadeira. Aí ele pergunta: o "Que que eu posso concluir?". Na lógica, só se conclui aquilo que é verdade. Repara novamente que não há troca de valores. Não há troca de valores, né? Se não há troca de valores, que matéria é essa? Essa é a matéria equivalência. Tá joia? Viram isso que legal? Deixa eu ver que tem mais uma ainda.
Olha essa daqui, a 08. Imagina que o texto fosse assim, ó: "Todo político competente tem sucesso, ponto, logo". Imagina que é isso, apenas isso, ele me dá uma frase, bota ponto, logo. Que matéria é essa? É negação? Essa matéria é negação ou é equivalência? Né. Agora eu te pergunto, pensa, é negação ou é equivalência? Vem cá, em algum momento ele falou que essa frase é falsa? Pergunta aquilo que é verdade? Não, então não é negação. Ele pergunta a negação dessa frase? Não também, então não é negação. Ele me dá uma frase e bota ponto logo. Logo é tipo, o que que eu posso concluir, né. Logo, o que que eu posso concluir? Ou se eu posso concluir aquilo que é o quê? Verdade. Ele me dá uma frase e não diz se a frase é verdadeira ou falsa. A gente é obrigado a adotar a frase o quê? Verdade. Não tem troca de valores. Então trata-se de equivalência. Viram isso? Olha lá que eu tenho mais uma. O deputado disse: "Todo político competente tem sucesso". Alguém disse uma coisa. Podemos concluir o quê? O deputado disse uma frase. Essa frase verdadeira ou falsa? Verdadeira. Porque eu sou obrigado a constar a verdade. Se em nenhum momento ele fala que a frase é falsa, adota a verdade. Pergunta aqui que eu posso concluir. Só se conclui aquilo que é verdade. Então, de novo, trata-se de equivalência. Viram isso? Eu vou mostrar esse último exemplo. Considere falsa, olha só, hein, considere falsa essa afirmação aqui, ó. Pergunto: "É correto que será falso também?". Então repara que ele me dá uma frase falsa, e ele pergunta aquilo que é falso também. Tem troca de valores? Não, não há troca de valores. Se não há troca de valores, que matéria é essa? A matéria é equivalência. Então, o que que eu quero mostrar para vocês? Eu quis mostrar para vocês, em todos esses exemplos, qual é a diferença que nós temos entre negação e equivalência. Então, quando eu vou fazer uma questão de concurso e é dada uma frase única, eu tenho que primeiro reconhecer se é negação ou equivalência. Se for uma questão de negação, aí você puxa as ferramentas certas e resolve. Se for equivalência, puxa as ferramentas certas e resolve. Como é que eu reconheço que uma questão é de negação? Lembra? Geralmente a palavra negação vai estar no texto, né? Então assinale uma maneira de cobrar. Assinale a opção que representa a negação lógica. Olha a segunda maneira de cobrar. A negação da afirmação é equivalente. Repara que ele bota a palavra equivalente, mas a matéria é negação. E a terceira forma clássica de cobrar uma negação, né, de dar uma ideia de negação, é dizer que uma afirmação é falsa e perguntar o que que eu posso concluir. E só se conclui aquilo que é verdade. Então tem troca de valores, ó. Então sempre que há troca de valores, se há troca de valores é uma questão de negação, né, a troca de valor. Agora, e equivalência? Eu mostrei aqui 4 exemplos de cobrar equivalência. Então ele fala assim, ó: "Considere a afirmação", ele me dá a afirmação. "Essa proposição é equivalente a", lembra que a palavra equivalente pode trocar por igual, né. "Essa proposição é igual a qual?". Repara que não tem troca de valores. A afirmação, aí ele vai dar a afirmação. É logicamente equivalente? Equivalente troca por igual. Ah, repara que em nenhum momento ele fala que a frase é falsa, né. Então isso aqui não tem troca de valor. E aí eu tenho o terceiro caso, considere verdadeira frase, é correto concluir, na lógica só se conclui o que é verdade. Nessa daqui não há troca de valores, mantém a valoração, né. E a última, considere a afirmação, se não diz nada, sou obrigado a considerar verdade, e aí pergunto: "O que que eu posso concluir?". Só pode concluir aquilo que é verdade também. Então repara que na equivalência não há troca de valores, né. Não há essa troca de valores, ok? Então é esse o reconhecimento que eu quero de vocês. E para isso eu volto então na questão original de 2024 da FGV e pergunto: essa questão no final, ela é equivalência ou ela é negação? Vamos ler? Considere a afirmação. Tá, tem essa afirmação aqui. Essa questão aqui é original, tá? Considere a afirmação. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Se não diz nada, eu sou obrigado a considerar a afirmação como sendo o quê? Verdade.
Aí ele pergunta: "A partir dessa afirmação, é correto concluir o quê? Na lógica, só se conclui aquilo que é o quê? Verdade. Tem troca de valores? Não. Não há troca de valores, não há essa troca de valores. Se não tem troca de valores, que matéria é essa? É equivalência, né. E aí, o que eu vou fazer? Aí você puxa a ferramenta certa, lembrando, quando eu pego uma frase do tipo: "Todo A é B", é equivalente a se A, então B, né. E quem é a equivalência de A, então B? A primeira trivial é chamada de contrapositiva. Vou até escrever aqui em azul, quer ver, ó? A primeira trivial é chamada de contra contrapositiva, né, positiva. E quando o cara me vem com uma frase com todo A é B, geralmente o gabarito é a contrapositiva. O que que é um contrapositivo? Aquela volta negando, troca a ordem e nega as duas. Não B, então não A. Então essa frase é assim, ó: todo político competente, aquele que é competente, tem sucesso. Quem é a contrapositiva? A contrapositiva é: se não tem sucesso, contrapositiva, se não tem sucesso, então não é competente, e é o que a gente encontra na letra C de Canadá, né. Se um político não tem sucesso, então não é competente. Então era para fazer a contrapositiva e gabarito letra C, ok? O que eu quero chamar a atenção para vocês novamente, a ideia não era resolver, mas era mostrar nesse vídeo qual é a diferença entre negação e equivalência, tá? E eu preciso que vocês pensem nisso. Então, primeiro, a negação tem troca de valores, a equivalência não. E outra forma é você verificar como é que eles cobram as questões de negação, como é que é sempre enunciado da negação, né? Então aparece a palavra negação, aparece negação, fala que algo é falso, quer saber o que que é verdade, isso é negação, troca de valores, ou tem a palavra negação, né? Se não há troca de valores, que são esses casos aqui, ó, trata-se de equivalência. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que tenham compreendido. Deixo vocês aqui com um grande abraço, continue estudando, deixa seu like aí, sempre favorece para a gente, né, deixar o like, deixa o curtir, aproveita e se inscreva no canal também, mas enfim, vamos corrigir questões que isso é o que interessa. Um grande abraço e até o nosso próximo